irmãos, antes de procedermos com a leitura oficial da palavra do Senhor na noite de hoje, nós queremos fazer algumas apresentações, amém? Se encontra conosco, é com muita alegria que nós queremos destacar a presença do nosso presbítero Antão e sua família. Se encontra conosco aqui no púlpito. Onde se encontra a família do presbítero Antão? Glória a Deus, aqui à esquerda, né? Amém, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A sogra também, né, se encontra ali com a esposa do presbítero, a cunhada também, glória a Deus, né? Sejam muito bem-vindos, né? A Igreja do Senhor em Candelária se sente honrado com a presença dessa família, né? Que escolheu estar cultuando o Senhor juntamente conosco. Assim como eles, alguém mais nos visita na noite de hoje, que não seja aqui da Assembleia de Deus em Candelária. Se você é visitante, tem um sinalzinho com a mão para que nós possamos conhecer. Glória a Deus, aqui no centro à direita, né? Também um visitante. Ramon, né, nos visita. Mais alguém, amados? Acredito que por hora somente isso, né? Se a Igreja do Senhor em Candelária se encontra feliz com a presença dos amados visitantes, vamos dizer todos em uma só voz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento eu queria convidar a Igreja do Senhor a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Queria convidar o presbítero Maicon Moura, ele vai estar procedendo com a leitura oficial da noite de hoje. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Leitura bíblica, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 17 ao versículo de número 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar os obreiros que irão fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas, amados. É chegado o momento, né, de também adorarmos ao Senhor por meio das nossas contribuições voluntárias, que são elas que mantêm e faz crescer essa obra do Senhor, né? Isso, a obra do Senhor, ela vive exclusivamente do amor dos irmãos para com ela, né, de suas contribuições, do ato de trazermos um pouco do que o Senhor tem nos concedido de volta à casa dele, amém? Então os irmãos estarão podendo contribuir, seja da forma tradicional, né, com seu dinheiro espécie nas salvas, também por meio das transferências bancárias, nos dados da nossa IADERN, que se encontram projetados no telão da igreja, também na transmissão, né, se você for alcançado por essa transmissão, inclusive posteriormente pode também estar contribuindo com essa obra. Nós pedimos apenas para os irmãos que assim o fizerem, né, por transferência, remetam para o WhatsApp institucional da tesouraria da nossa igreja, remetam o comprovante para que possamos estar fazendo a contabilidade local, né? Os irmãos também vão ter a oportunidade de poder contribuir por meio da maquineta, seja na função débito, crédito, né? Mais uma comodidade criada
para oportunizar você a abençoar essa obra, amém? Nós nesse momento vamos orar, agradecendo ao Senhor pela porção da palavra dele que foi lida nesta noite, e também pelas finanças do povo de Deus, não só da igreja, instituição, mas da igreja, corpo de Cristo também, para que Deus continue abençoando cada um de nós, cada um dos irmãos, amém? Queria convidar o presbítero Antão, ele vai estar aqui orando, né? Isso, nesse pedido de oração, amados, eu peço que os irmãos orem também. Chega aqui um pedido de oração da irmã Josilete e do nosso irmão Edson, né? Pelo seu filho Isaac, que amanhã estará sendo submetido a uma cirurgia, amém? Para que o Senhor seja com ele, use os médicos, né? Porque é Deus quem dá a sabedoria ao médico, e que seja tudo bem sucedido para a honra e glória do Senhor. Logo em seguida, nosso irmão Genésio vai estar entoando um hino, louva ao nosso Deus, enquanto nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Oremos. Senhor da glória, vamos na tua presença, Senhor, te pedindo que tu possa abençoar, guardar, proteger, que este culto, meu Deus, seja maravilhoso, que nós possamos ouvir a tua palavra. Abençoa, meu Deus, dizimista, abençoa os ofertantes, Senhor, que vai participar desse importante trabalho da tua casa. Ajuda, guarda, multiplica seus bens, suas posses, faz maravilha, abençoa os pedidos de oração que foram feitos, Senhor, cura, resolve o problema, meu Pai. Chega ali naquele hospital, meu Deus, que a pessoa fez a cirurgia, faz maravilha, guarda, protege, fica conosco, guardando e protegendo. Nós te pedimos, nós te rogamos tudo desde agora e para sempre. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Motivo da alegria estar na casa do Senhor, adorando a Ele, na beleza da sua santidade nesta noite. Medita na letra deste hino. Deus tem falado e com certeza vai continuar falando, que Ele é Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Pode soltar. Glória a Jesus. Faixa 12. E nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez, te louvaria assim, em prazer, ou mesmo em dias maus. Me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Como assim me faz que diferente ser? Agora junto a ti quero me refazer. Aleluia. Adora Ele nesta noite. Enquanto você adora, Ele trabalha. Aleluia. Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim tão ansioso eu sei que estou. Pai,
toda esta vida faz. Pedi, pedi, e dei tão pouco a ti, Senhor. Lembro-me de uma vez que tanto murmurei, porque me fiz, Senhor, algo de valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Ah, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Ah, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Glórias a Deus, meus amados irmãos, e nesse momento é com muita alegria que nós informamos que já se encontra na direção deste trabalho e também na responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor, o pastor dessa igreja, o coordenador do setor 5, pastor Eliezer de Souza, amém? Meus amados irmãos, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estamos com saudade de vocês, depois dessa viagem que fizemos a Israel, né? Alguns irmãos nós não tínhamos visto ainda, estávamos orando por vocês, tivemos o privilégio de estar ali no Muro das Lamentações, onde oramos, e domingo que vem nós vamos pregar, eu vou pregar a convite do irmão Bruno, que é o dirigente do culto do domingo, e aí a gente vai falar mais detalhes sobre a nossa viagem a Israel, tá bom? Hoje eu vou me prender ao tema da mensagem, que é o pecado da rebelião. E por favor, abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, que é o que nós tomamos como base para falarmos sobre este tema tão importante, que é o pecado da rebelião. A mensagem de hoje é uma vacina contra esse pecado terrível, que é o pecado da rebelião. Então a palavra do Senhor diz assim, em primeiro livro de Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, porquanto, sim, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei em Israel. No livro de Números, dentro desse mesmo contexto de rebelião, nós vemos que o capítulo 13, ele narra a derrocada espiritual e social da geração dos hebreus, ou seja, dos israelitas, que saíram do Egito, a qual preferiu retornar, eles queriam retornar à vida de escravidão do Egito, debaixo do jugo de Faraó. Eles desejaram, inclusive, comer as comidas que comiam no Egito, e se rebelaram contra Deus em várias ocasiões, não somente esta, mas também em várias ocasiões. Os israelitas demonstraram insubmissão
que é um fator decisivo para que não entrassem, ou foi um fator decisivo para que eles não entrassem na Canaã prometida. Aquela geração, segundo a palavra do Senhor nos mostra, que aquela geração não entrou na Canaã prometida, foi uma outra geração, justamente por causa da rebelião daquele povo. Sempre que o povo de Deus se insurgiu contra a liderança espiritual, ou a sua liderança espiritual, no caso Moisés, Arão, naquele caso ali, a qual era fiel ao Senhor, a liderança era fiel, as consequências para aquele povo foram muito trágicas. Eles sofreram muito como consequência da sua rebelião. A rebelião sempre traz consequências graves. O pecado da rebelião, disse Deus, é como o pecado de feitiçaria, como acabamos de ler recentemente. Porque o rebelde, assim como o feiticeiro, busca alcançar o fim pretendido, independente da vontade do Senhor. Ele quer alcançar o fim, ele quer alcançar o que ele quer, o que ele deseja no seu coração, e da maneira mais fácil, consultando carta de tarô, consultando fazendo feitiçaria, fazendo bruxaria, pelo caminho mais fácil, que é saber o futuro, ou seja, independente do Senhor. Acha que os fins justificam os meios, e por isso realiza qualquer conduta para obter o que ele deseja. Então, por isso que a Bíblia diz que a rebelião é tido como um pecado, é similar ao pecado de feitiçaria. Após o pecado em Cades Barneia, os hebreus desencadearam outras revoltas. Observe que uma revolta chama outra revolta, uma rebelião chama uma outra rebelião. Então, o resultado em todas elas foi tristeza, morte e luto. Poderia ter sido diferente, pois bastava somente obedecer a Deus. Se eles tivessem obedecido ao Senhor, eles não teriam morrido, não teriam caminhado tanto no deserto, mas Deus preferiu ensiná-los no caminho do deserto por causa da sua rebelião, por causa do seu pecado de rebelião. Observe que o pecado de rebelião é terrível, irmãos. É por isso que nós temos que estar vacinados contra o pecado da rebelião. Ele é contagioso, inclusive. É uma coisa bem sutil. Eu gostaria que algum irmão aqui no púlpito me ajudasse. Michael, você poderia me ajudar? Pegando a sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 23, versículo 21, tem uma advertência contra a rebelião. Êxodo 23, 21. Aí eu queria que, para a gente alternar, presbiterizando, por favor, pegasse esse outro microfone, porque aí você vai ler o Deuteronômio 31, 27, e assim a gente vai bem rápido. Pois não, Michael. Êxodo 23, 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Agora, a rebelião de Israel era conhecida, era clara, era patente. Deuteronômio 31, 27, e Michael procura, por favor, Salmo 78, 8. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fosse contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. O rebelde, no caso aqui, ele procura ser sutil, ele procura parecer espiritual, procura enganar. Normalmente é um espírito covarde. Normalmente o rebelde tem um espírito covarde. Mas Deus disse para ele: eu conheço a tua rebelião. Ou seja, para Deus é patente. Não adianta o rebelde se esconder, porque para Deus é muito patente, é claro. Vamos ver então a geração de Israel, os israelitas, os hebreus. Estamos falando, tomando como base a rebelião do povo de Israel. Então eles eram contumazes, eles eram rebeldes, e nós vamos confirmar isso daí em Salmo 78, 8. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Por outro lado, nós vemos que a história bíblica mostra que nunca Deus deixou impune o rebelde. O rebelde sempre tem o seu salário, sempre tem o seu pagamento. Não tenha dúvida disso, que a rebeldia, Deus é observador nesse aspecto. Ele
tem a sua recompensa para o rebelde. Ele usa de misericórdia, ele tenta chamar para perto, ele ama, mas aí chega um limite, aí Deus vai e aplica o castigo. Por quê? Porque é contumaz, é rebelde por natureza. É aquela história que eu já contei para vocês aqui, do escorpião e do sapo, né? Que o sapinho, vocês conhecem essa história? Eu já contei aqui. Quem já ouviu contar? A fábula do escorpião e do sapo, né? Em síntese, o escorpião estava precisando passar de um lado para outro e pede carona ao sapo, de um rio, era um rio, e o sapinho diz: você é escorpião, você vai me picar. Ele diz: não, e tentou dissuadir o sapo daquela história, e convenceu o sapo que ele não ia picá-lo. Aí o sapo disse: está certo, suba das minhas costas aqui. E o sapo subiu e deu carona para ele. No meio do rio, o escorpião picou o sapo. Aí o sapo olhou para ele assim: rapaz, você me picou, você precisando de mim, você me picou. Aí ele disse, o escorpião disse: você esqueceu que é da minha natureza picar as pessoas, os seres, é da minha natureza destilar o meu veneno. Então ele era contumaz e era rebelde, aquele escorpião, podemos dizer assim. Da mesma forma também o povo de Israel. Então vem um terrível castigo para os rebeldes. Jeremias 1:18, é esse? Josué, desculpe. Jeremias é o próximo, Jeremias é 29. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Observe que esse pecado é tão grave que Deus colocou um anjo do Senhor ali e disse para ele: o homem que não te obedecer vai morrer. Deus nunca deixou um rebelde vivo no Antigo Testamento. O rebelde sempre morria, porque ele dissemina a rebelião, ele dissemina falando, ele dissemina convencendo, ele convence, porque é um espírito maligno. Ele, no seio de uma congregação, ele pode destruir uma igreja, ele pode destruir uma nação, como destruiu Israel. Então o rebelde tem que ser castigado, o rebelde tem que ser excluído do povo de Deus. Se não se arrepender, tem que ser excluído do povo, do meio do povo de Deus. O pecado da rebelião, ele precisa ser repreendido, ele precisa vir à tona. A igreja precisa reconhecer, o povo de Israel precisava reconhecer, Moisés precisava expor ao público o pecado da rebelião. Deus fez isso, Deus mesmo permite, porque senão ele destrói uma nação, ele destrói um povo, ele destruiu aquela geração por causa do pecado de rebelião. Então é preciso ter muito cuidado com esse tipo de pecado na igreja, no meio do povo de Deus. Então Jeremias 29:32 fala sobre o rebelde não tem um bom futuro, nunca. Deus não seria injusto de permitir que um rebelde prospere, cresça, se multiplique. Não, de maneira nenhuma, porque Deus é justo, e nessa justiça dele, vamos ver o que aqui diz aí Jeremias 29:32. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Olha aí, até a geração do rebelde é castigada, justamente como salário por causa da sua rebeldia. Agora em Miqueias 7:18, o Senhor perdoa a rebelião quando o rebelde se converte, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, embora na maioria das vezes não se converte, mas Deus oferece o perdão. Se o rebelde se humilhar, pedir perdão, com certeza Deus vai perdoar, porque Deus é amor. Mas via de regra, o rebelde é tão malévolo que ele não pede perdão. Ele acha que está certo, ele não se humilha, não pede perdão, mas se pedir perdão, ele vai obter perdão. Miqueias 7:18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, quem perdoas a iniquidade, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança.
Olha o aí. Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Pois é, o Senhor tem prazer na benignidade. O rebelde é mau, Deus é bom, Deus continua sendo bom. Se o rebelde se arrepender, irmãos, obrigado, Deus abençoe. Se o rebelde se arrepender, Deus está ali para perdoar, Ele oferece o perdão. O problema é que o rebelde não quer se arrepender, na maioria das vezes. Esse é o problema. Um povo de dura cerviz. Israel, os israelitas, os hebreus, eram considerados já um povo de dura cerviz. E houve inveja na família do próprio líder. Um caso emblemático que retrata o espírito de oposição aos israelitas aconteceu precisamente na família de Moisés. Conforme Números 12, 1 até o 15, Arão e Miriam falaram contra Moisés, mas o Senhor o ouviu, conforme Números 12, do 1 ao 2. Arão e Miriam, irmãos de Moisés, se rebelaram contra o próprio Moisés, dentro da sua casa. Então isso aí foi muito cruel para Moisés, aquilo ali. No entanto, Deus aplicou a pena também nos dois. A consequência é que Miriam ficou leprosa, como castigo de Deus. Logo após, Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e que havemos pecado. Ainda bem que Arão se arrependeu, né? Em síntese, muitas pessoas têm ficado leprosas, entre aspas, né? Não é a lepra física, porque levantam oposições injustas contra os seus líderes. Enquanto eles estão agindo no centro da vontade de Deus, mesmo que os líderes estejam agindo no centro da vontade de Deus, tem pessoas que se levantam, o que eu chamo de franco-atiradores, né? Se levantam voluntariamente, por inveja, por alguma coisa. Satanás semeia alguma coisa no seu coração e se levanta contra uma liderança da igreja. Quando eu falo liderança, qualquer liderança numa congregação, numa igreja. Então, há pessoas que ficam leprosas, se levantam contra e não prosperam. Como é que se reflete esse tipo de lepra aí? Não é a lepra física, como eu falei, mas é uma lepra espiritual. Perde o gozo da salvação, perde a alegria, deixa de ser batizado com o Espírito Santo, deixa de falar em língua, não tem comunhão com Deus, vive leproso. Por quê? Porque a mente do rebelde é para ver conforme o seu coração. O seu coração é carnal, cheio de carnalidade, cheio de ira, cheio de contenda, cheio de disse-me-disse, cheio de conversas, de conversinhas, de murmuração. A boca fala do que o coração está cheio. Vive leproso espiritualmente, não desfruta do poder do Evangelho, não desfruta daquilo que o Evangelho propõe para a igreja, para o ser humano. Não desfruta, porque, como eu já disse, está leproso ou leprosa. Vive no seu redemoinho, na sua mente e no seu coração, traçando planos malévolos, procurando dividir o povo de Deus. Enfim, não dorme quieto, vive procurando problemas, se metendo em problemas, e às vezes sai até se vangloriando do problema que ele próprio causou, que é o pior. Então, vive leproso, porque levantam oposições injustas contra os seus líderes, enquanto eles estão agindo no centro da vontade de Deus. É o líder ou a liderança agindo no centro da vontade de Deus, e o leproso ou a leprosa do rebelde e do rebelde aprontando, né? Há uma verdade inexorável, ou seja, é líquida e certa: quem desatende ao princípio de autoridade e submissão será quebrado por Deus. Existe um princípio de autoridade e submissão, onde devemos estar sob a bênção de alguém, sob a tutela de alguém, sob a autoridade, não é sobre a autoridade, sob, abaixo, a autoridade de alguém. Deus estabelece hierarquias no povo de Deus. Moisés era o líder, Arão estava com ele ali, e o povo de Israel tinha que estar sob as orientações, Deus falava com Moisés, e Moisés repassava as ordens rumo a Canaã prometida. E aqui e acolá aparecia um beleza, aparecia um bonitinho que queria desobedecer, e levavam o grupo também.
O rebelde, ele nunca é rebelde sozinho. Pense nisso. O rebelde nunca ele quer estar sozinho. Ele quer estar acompanhado de um grupo de respaldo, uma rede de apoio. Vocês vão ver uma história que eu vou contar daqui a pouco, envolvendo um rebelde. A teimosia é outro ponto também. É teimoso, o rebelde é teimoso. Ele está vendo o castigo de Deus, Deus castiga, mas ele continua fazendo. Por quê? A história do escorpião. Foi ferido por Satanás, porque a rebeldia, ela vem de Satanás, ela não vem de Deus, ela vem, procede de Satanás. Então, mesmo após receberem uma sentença forte de Deus, de que eles não entrariam na terra prometida por causa da desobediência, o Senhor determinou que voltassem ao deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Olha, vocês vão pelo caminho do Mar Vermelho. Os hebreus, porém, com soberba, que é outro ponto do rebelde, é a soberba, resolveram desafiar Moisés e o próprio Deus, e partiram para uma guerra, fizeram uma guerra. Era para ir pelo Mar Vermelho e resolveram ir por outro caminho fazendo uma guerra. Então perderam essa guerra, foram fragorosamente derrotados, diz a palavra do Senhor. Para os hebreus, independente dos conselhos ou da vontade de Deus, o que importava era a opinião própria deles, o desejo vaidoso. O espírito de rebeldia tem isso. Ele coloca na pessoa, independente da vontade de Deus na vida dele, ele quer que se cumpra o desejo do coração dele, a vontade dele, é a vaidade do seu coração. Normalmente o rebelde é vaidoso, normalmente. E ele cheio de vaidade, ele quer prevalecer o que ele quer, os anseios dele, a vontade do coração dele. E como sempre acontece com os rebeldes, o fim não é bom. Diga comigo, o fim do rebelde, diga com poder, com power, o fim do rebelde não é bom, sempre ele se dá mal, sempre o rebelde se dá mal. Acerca disso, Moisés escreveu, relembrando o momento em que os sobreviventes israelitas voltaram chorando após o massacre com os amorreus. Deus disse, vá pelo Mar Vermelho, e eles foram fazer uma guerra, foram vencidos pelos amorreus, e depois ficaram se queixando, pedindo a Deus que o abençoasse. Aí diz a palavra do Senhor, tornando pois vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem os escutou. Por quê? Porque Deus disse, vá por aqui. Não quero ir por aqui, eu vou por aqui, com uma desculpa qualquer. Sempre o rebelde tem uma desculpa e procura um culpado. Sempre ele procura alguém culpado, e via de regra é o líder. Ele deram um jeito de culpar Moisés. Pode observar na história, sempre Moisés ficou como o culpado. Eles queriam inverter a situação. O culpado eram os rebeldes, mas eles queriam culpar Moisés, e Deus não permitiu isso. Aí outro ponto importante nesse estudo da rebelião, que está sempre associado, é a murmuração. O rebelde nunca é calado, nunca é tranquilo. Ele pode ser disfarçado, dissimulado, porque não quer aparecer. Às vezes não quer aparecer, às vezes aparece, mas às vezes não. O espírito é sorrateiro, ele é murmurador por trás, é covarde esse espírito. Em Números 20, versículo 2 até o 5, e o 21, do 4 e o 5, temos duas outras histórias de insubmissão com danos e mortes. Mais uma vez, parece forte o que eu estou falando, irmãos, mas eu não posso fugir da palavra. A palavra é essa, eu não posso fugir. Eu não posso dizer que tem bênçãos espirituais e materiais para os rebeldes, não posso, porque a palavra não me autoriza isso. E é preciso que entendamos que na medida em que eu estou falando isso para vocês, eu estou falando para mim mesmo, para que eu nunca me rebele contra as autoridades que Deus pôs sobre o meu pastoreio, o ministério que Deus tem me dado. É uma coisa que eu velo muito na minha vida, é isso, de nunca me rebelar contra a diretoria da IEADERN, por exemplo. Eu analisando calmamente na história, já estou com meus 59 anos, quase 60, e de ministério nós temos 26 anos, e aí eu começo a analisar qual foi o futuro dos rebeldes contra a IEADERN. Aonde está? Aonde está A? Aonde está B? Você vai vendo aí na sua mente quem são. Aonde está C? Aonde está D? Quem é? Quem é? Fulano, Beltrano, se levantou, questionava, ia para a internet,
se rebelava contra o pastor João Santana, contra o pastor João Batista, se levantava alguém. Aí procure essas pessoas hoje, onde é que estão? Alguns já morreram, alguns doentes, desapareceram do meio cristão, outros se desviaram, outros adulteraram, outros... Quem são essas pessoas? Tem que ter muito cuidado, irmãos, sabe? É muito sério a questão da rebelião. Não é teoria, eu não trago para cá teoria. Eu posso estar falando mansinho, suave, porque a mensagem requer. Eu não estou distribuindo chave de casa para vocês, apartamentos, mas que Deus use essas palavras para nos vacinar, para dizer assim no nosso coração: nunca se rebele contra uma autoridade, porque o final é terrível, o final é morte. Pessoas que poderiam ter um ministério bombástico, pessoas que poderiam ser usadas por Deus na ministração em cura divina, na ministração em batismo com o Espírito Santo, na pregação da palavra, no ministério profético, no ministério pastoral, se rebelaram, caíram. Por quê? Porque Deus não passa a mão no rebelde, não, de maneira nenhuma, porque senão Deus se negaria a si mesmo. No primeiro caso, por exemplo, que eu falei há pouco, tem dois casos. O povo murmurou tanto que Moisés terminou ferindo a rocha. Quando ele devia falar, ele feriu, de tão atordoado que ele estava. Quando a ordem divina era para falar a rocha, Deus terminou ferindo, e por isso também Moisés não entrou na Canaã prometida. Eu tive o privilégio de estar ali, de ver lá na Jordânia o Monte Nebo. Nós subimos de ônibus, chegamos lá num ponto estratégico, e de lá eu vi as as campinas de Moabe, as campinas de Moabe. De um lado, as campinas de Moabe, ora monte, ora vale. Aí eu olho para trás, eu vejo a entrada de Jericó, eu vejo Jerusalém lá atrás, né? Fabinho esteve lá comigo. Eu vejo o Mar Morto aqui à minha esquerda. Foi o ponto que Moisés chegou. Até ali Moisés chegou. Por quê? Por causa do povo, por causa do pecado dele, que Deus mandou ele falar, e ele feriu a rocha, e tantas outras coisas, outras situações que Moisés passou, e também de certa forma se rebelou contra Deus, porque se Deus mandou e ele desobedeceu, é um pecado de rebelião contra Deus também. E como Deus não passa a mão em ninguém, não passou a mão em Moisés. Chegou lá no Monte Nebo, levou ele num pico daquele monte ali, e disse: veja, você só vai ter o prazer e o privilégio de ver a Canaã prometida, mas entrar você não entra. Aí chamou Josué: Josué, vem cá, agora é você. Irmãos, para um rebelde, Deus levanta 2 justos, Deus levanta 3 em lugar dele, Deus levanta quantos forem, mas a obra tem que ser feita. Aleluia. O ministério tem que prosperar. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, Deus tem um alvo a ser alcançado. Se o rebelde se rebelar, problema do rebelde, Deus vai levantar 10 no lugar dele. Mas a obra precisa ser feita, e vai ser feita, e a igreja vai continuar caminhando. É alguém se rebelando e Deus fazendo prosperar e fazendo crescer o seu povo. É uma nação se rebelando e Deus levantando a Josué: Josué, Moisés morreu, agora é sua vez. Senhor, sim, é você. Seja valente, Josué, seja corajoso, não temas, eu sou contigo. Você é quem vai fazer o povo entrar na Canaã prometida. A obra não parou, o povo não deixou de entrar, e eu estive lá agora. Nós estivemos lá agora, nós vimos a terra prometida, nós vimos os israelitas lá, não morreram todos, depois alguém se levantou também, Deus destruiu aquela nação, mas hoje estão lá os jovens nas ruas, as crianças indo para a escola, Israel crescendo, prosperando. Por quê? Porque Deus levantou a Josué no lugar de Moisés. Deus levantou uma nação, no meio de uma nação rebelde, Deus levantou uma outra nação. No segundo caso, reclamaram no cuidado divino e desprezaram o maná que caía do céu. Deus mandava o maná e o povo reclamando, o povo questionando, rebeldia contra Deus. E aí, como resultado, Deus então, o Altíssimo, mandou víboras ardentes, as quais picaram o povo, sendo grande a mortandade naquele tempo. A desonra com que alguns tratam seus líderes destoa daquilo que a igreja aprendeu ao longo dos séculos. Tem pessoas que distratam seus líderes, tem pessoas que distratam líder de conjunto, regente da banda,
regente do coral, um diácono, um pastor. Tranquilo que vai ter a paga por isso, né? Com certeza terá. A desonra, muitas vezes, irmãos, nós não aprendemos isso, de desonrar um líder. Longe de nós um dia nos rebelarmos e desonrarmos, né, os nossos líderes. Mas hoje as pessoas falam tão mal dos pastores, e não são os descrentes não, muitas vezes no seio da congregação. Quando chega em casa, não são vocês aqui, espero que não, mas alguns chegam em casa, em vez de falar das coisas boas do culto, começam a falar do pastor, da pastora, da esposa, do líder, do diácono, do copastor, da copastora, do líder do departamento, e fala na presença dos filhos, e fala na presença da esposa. Ora, e às vezes é a esposa que fala com o marido, e fala na presença dos filhos, os quais ele está querendo que os filhos sejam salvos. E como será salvo? E como continuará nos caminhos do Senhor, se você mesmo, se nós mesmos estamos falando mal da igreja do Senhor, tratando de problemas da igreja no seio familiar? Isso é rebeldia também, sabe, irmãos? E não convém aos santos. E aí eu falo agora sobre a revolta de Corá, Datã e Abirão. Esses rebeldes que se levantaram contra Moisés e contra Arão, e nós vamos ver qual foi o destino deles. Coré, Datã e Abirão e 250 líderes se rebelaram e buscaram ofícios sacerdotais. Queriam ser os sacerdotes, tiveram inveja de Moisés. Não, né? Deus fala através dele, poderia ser eu quero ser no lugar dele, querendo usurpar o lugar de Moisés. Ora, Datã, Coré, Abirão e mais 250 líderes se rebelaram e buscaram ofícios sacerdotais. Aquilo que eu lhe falei, o rebelde não quer estar só. Ele começa a conversar sutilmente, com covardia, na ausência do líder, muitas vezes, se reúne com alguém, para quê? Para se rebelar contra o líder. E assim fizeram com Moisés. O que é que aconteceu? A terra traga os 3 principais, a sua família, o fogo do Senhor consome também os 250 rebeldes. Israel murmura contra Moisés e Arão, por matarem o povo também. Pior foi isso, né? Aconteceu. O Senhor envia uma praga na qual morreram 14.700 pessoas. Ora, se rebela os 3, Coré, Datã e Abirão. Esses 3 convence 250 líderes. Deus manda o castigo. Quando Deus manda o castigo, aí agora a nação judaica, a nação hebreia no caso, vai se rebelar contra Moisés, e vai ser complacente, vai chorar as dores daqueles que morreram, achando que Moisés tinha feito aquilo, que era errado, julgando a Moisés por uma decisão de Deus. Foi Deus quem fez aquilo, mas eles queriam culpar agora Moisés. Em toda rebelião acontece isso, né? O assunto gira, dá uma volta lá por trás e termina na cabeça do líder. Você, Moisés, é o culpado. Você e Arão é o culpado. Mas aí, irmãos, a nação mesmo se rebela agora contra Moisés. Aí Deus manda uma praga tal que 14.700 pessoas morreram também por causa daquilo ali. Foi o que aconteceu? A terra se abriu, morreu Datã, morreu Coré, morreu Abirão, morreu os líderes que ele tinha arregimentado, as famílias deles também. E com isso eu aprendo o seguinte: prepare o seu coração para o que eu vou lhe dizer. Saia de perto de um rebelde. Quando você vir, olhem para mim por favor, quando você vir um rebelde, saia de perto dele, não coma com ele, não comungue com eles. Sabe por quê? O buraco que se abriu pegou quem estava perto, pegou Datã, pegou Coré, pegou Abirão e quem estava perto também. E pegou também quem disse: foi injusto. Tá bom, a vibra para você também, para você calar a boca. É sério, irmão, a coisa é séria. Porque acontece muitas vezes que um rebelde se rebela numa congregação, numa igreja, aí chega o outro e diz: meu bichinho, eu sou seu amiguinho, né? Chegue para cá. Chegue para cá. Quando vier o fogo de Deus, quando a terra se abrir, pega o Datã, pega o Coré, pega Abirão e pega quem está também pertinho dele aqui. Vem para cá, bichinho. Muito cuidado, muito cuidado.
Eu não estou jogando praga para ninguém não, sabe, irmãos? Mas quando o fogo de Deus desce, não quer saber quem está perto não. Apanha de Deus quem precisa e apanha também quem está perto, para nunca mais ficar perto de quem é rebelde. Apoiar rebelde é a mesma rebeldia. Emprestar o ouvido para um rebelde falar é a mesma rebeldia. Merece o mesmo castigo. E Deus castiga. Eu não estou falando brincadeira aqui não. Está aqui o exemplo. A terra se abriu e comeu quem estava perto. Por isso que eu digo, quando tiver um rebelde perto de você, falando besteira, falando asneira, saia de perto, repreenda e saia de perto. E não empreste o seu ouvido para um rebelde, não empreste o seu coração, não permita que Satanás trabalhe no seu coração através de um rebelde, porque a conversa é bonita. A conversa de Datã, de Coré e de Abirão era muito linda, era convincente, eles ficaram convencidos. Em Números 16:40 temos a construção de um memorial no altar do Senhor, para que os filhos de Israel se lembrem da conduta de Corá e seus seguidores. Deus, além do justo juízo infligido aos rebeldes, deixou uma advertência. Ou seja, Deus castigou a ele e botou mais uma advertência lá no altar. Olha o versículo que aqui diz: para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. Deixou lá, porque é tão grave o pecado da rebelião, que Deus ainda adverte, ainda bota uma placa: cuidado, não se rebele, porque se você se rebelar, eu vou fazer com você igual eu fiz com Datã, Corá e Abirão. É isso que Deus estava querendo dizer. Por isso que eu digo, fuja, corra léguas. O ministério sacerdotal somente seria exercido pelos descendentes de Arão. Corá, como levita, achava que a medida era um equívoco de Moisés. É outra estratégia satânica, sabe? Do rebelde. O líder toma uma decisão, agora ele vai julgar a medida do líder. O líder toma uma decisão, ele vai julgar a decisão do líder. Moisés tomou uma decisão, aí eles foram julgar Moisés pela decisão que Moisés tomou. Corá achava, que a medida era um equívoco de Moisés. Não tomou direção de Deus não. Isso aí não foi de Deus não, foi da cabeça dele. Foi da cabeça dele. E ainda com as muitas demonstrações do Senhor quanto a isso, não retroagiu nem seu intento, e o fim foi trágico. Deus demonstrava que estava com Moisés, provava por A mais B, milagres aconteciam, com mão forte e poderosa Deus agiu com Moisés, e o rebelde, não, porque não é Deus não, ainda com muitas demonstrações do Senhor quanto a isso, não retroagiram no seu intento, e o fim deles foi trágico. O memorial serviria para que os filhos de Israel os filhos de Israel, e não apenas os levitas, não se esquecessem disso. Era para gerações futuras também. O castigo dos inconformados. É impressionante como a rebelião, em regra, é extremamente contagiosa. Aquilo que eu falei, é contagioso. Não obstante, o castigo que aconteceu no dia seguinte, o povo quis destruir a liderança de Moisés e Arão, pelos danos que o Senhor causara. Olha o que diz a palavra: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. E os que morreram daquela praga foi 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Fora aqueles que a terra se abriu, depois com a praga que veio, consumiu aqueles que disseram isso daí. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra o Senhor, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Vê que eles falaram contra Moisés, mas o versículo diz que eles não falaram contra Moisés, se rebelaram contra Deus. Porque quem se rebela contra um líder ungido por Deus, se rebela contra o próprio Deus. Vou repetir para ficar bem claro isso aí. Quem se rebela contra um líder ungido e chamado por Deus, se rebela contra o próprio Deus. O povo se rebelou contra Moisés, teoricamente, mas Deus diz que foi com ele a coisa, não é? Era com ele, a causa era dele. Então muito cuidado quando você se rebelar contra alguém, contra um líder, contra alguém ungido por Deus. Diante disso, mais uma vez, Moisés e Arão foram buscar a Deus, intercedendo pelos que estavam solidários aos que morreram,
Mesmo assim, pacificamente, tentando contornar a coisa, Moisés e Arão foram interceder ao Senhor, para ver se Deus amenizava o juízo sobre a nação. O resultado, o Senhor matou então aquelas 14.700 pessoas, e só não foram mais porque Moisés e Arão apaziguaram a justiça de Deus rapidamente. Então Moisés e Arão oraram, intercederam, fizeram o trabalho pastoral, fizeram o trabalho de interceder, fizeram o trabalho de misericórdia, porque se não fosse pela oração deles, Deus tinha feito pior. É terrível isso, né, irmãos? É terrível. O limite máximo, aí eles chegam ao limite máximo da misericórdia divina. Pastor, e tem isso? Tem. A misericórdia e a graça têm seu limite. Para a gente não esquecer, diga bem alto comigo: a misericórdia e a graça têm seu limite. Irmãos, tem o seu limite. O último recurso da misericórdia, naquele caso, a misericórdia divina, foi empregado. Moisés intercedeu, Moisés orou. O transgressor desligou-se de Deus, naquele caso. Datã, Corá, Abirão, desligou-se de Deus. E o pecado não teve remédio para si mesmo. Neste caso, agiram com obstinado coração rebelde. O rebelde tem isso, é o obstinado coração rebelde. Vou fazer o mal, vou dividir, vou ser contra Moisés, vou ser contra Arão, e fala, e abre a boca. Obstinado, estava com propósito, tinha um propósito na sua vida, ser rebelde a Moisés. Neste caso eles agiram assim. Aí não houve poder reservado pelo qual Deus possa operar para convencer e converter o pecador. Ora, o cara ele queria dividir, ele queria, sabe, ele botou no coração dele: vou ser rebelde contra Moisés. Aí Deus disse: tá, fale, diga, haja, no final a gente se acerta. Então não há como Deus, sabe, reservar um poder dele para perdoar um rebelde que não pede perdão. Deixa-o. Oséias 4,17 diz isso. E a ordem divina então se cumpre quando diz em Hebreus 10, 26 e 27: já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Porque o rebelde se torna adversário do próprio Deus. É inacreditável como há pessoas que, sem temor, quebram o princípio da autoridade e submissão contra um homem de Deus ou uma mulher de Deus, e ainda justificam que realizaram algo politicamente correto. Erram por não obedecer à palavra do Senhor. A palavra diz que tem que se submeter, aí não se submete, eles erram e ainda ficam procurando uma desculpa para o seu pecado. Deus mostra a sua vontade, Deus firma a liderança, Deus tem um propósito, Deus tem uma palavra empenhada com Moisés, com Arão, e Ele firma o ministério deles. O Senhor, como forma de firmar a liderança sacerdotal de Arão e de fazer cessar as contendas, determinou que cada cabeça da casa de seus pais deveria trazer uma vara até a tenda da congregação. A vara do homem a quem o Senhor havia escolhido floresceria, e foi aquela questão que a vara de Arão floresce. O fato mais relevante é que Deus não suporta os que se dão à murmuração, e por isso eles sofrerão danos. Ademais, o Senhor recomenda que não haja murmuração no meio do seu povo. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, 14, 1 Pedro, ou primeira epístola de Pedro, 2, 1. Mas os adoradores, com o coração transbordante de ações de graças, devemos nos comportar sem nenhuma rebelião. Deus mostra a sua vontade, Deus honra aqueles líderes, Deus honra Moisés, Deus honra Arão. Em Números 17, 8, relata que a vara de Arão floresceu e a dos outros permaneceram mortas. O Senhor estava prestigiando aquele que servia fielmente. Afinal, quem se entrega inteiramente nas mãos de Deus, o Senhor o colocará em lugares estratégicos de honra. Deus protege o líder também. Em Números 17, 10, fala a respeito da ordem para se guardar a vara de Arão, que floresceu dentro da arca da aliança, para servir como um sinal aos filhos rebeldes, para que não morressem. Então a vara de Arão ficou guardada naquela arca, como um sinal também para os rebeldes futuros.
O Senhor com isso estava protegendo o sacerdote Arão, de maneira que pudesse exercer o seu ministério com toda a desenvoltura diante dos filhos de Israel, sem oposição. A rebelião muitas vezes ela surge para que ofereçam a resistência ao líder Moisés, para que Moisés e Arão fiquem entretidos com a rebelião e não faça a missão que Deus mandou ele fazer. Observe isso, seja atento a isso. Observe, vou repetir, dito de outra maneira. Deus determina a Moisés e Arão uma missão. Aí ele tem um foco, levar o povo para Canaã. Aí Satanás diz assim: eu vou entreter Arão e Moisés com problemas triviais do dia a dia, vou levantar rebeldes para ficar, em outras palavras, atanazando. Você conhece a palavra atanazando? Perturbando, digamos, chamando a atenção, ocupando a mente de Moisés e de Arão. Você percebe que enquanto Moisés e Arão estavam preocupados com Datã, com Coré ou com Abirão, ele estava deixando de rumar para Canaã, estava preocupado com coisas triviais muitas vezes. E é isso que Satanás quer fazer com vocês, irmãos, líderes. Levanta muitas vezes uma rebeliãozinha pertinho de você, no coral, na bandinha, no grupo de músicos aqui. Eu estou falando aqui na nossa realidade, numa nação. Para quê? Para que o líder daquele grupo fique entretido com coisas, com trivialidades, com efemeridades, e termine deixando de cumprir o foco maior, que é chegar na Canaã prometida, que é chegar no céu. Não se deixe entreter, não se deixe entreter pelos chamamentos muitas vezes dos rebeldes. Não se deixe. A rebeldia, ela tem esse aspecto, sabe? O líder está aqui tranquilo, estou aqui, estou aqui. Você se lembra de Neemias? Neemias estava construindo o muro, aí vem Gesem, Sambalate e Tobias. Vem aqui, desça para conversar comigo, eu tenho um negócio para você. Não, eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo, levante a mão comigo e diga: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para rebelde. É isso que ele estava querendo dizer. Eu não tenho tempo para rebelião, para dialogar com rebelde, para chegar com paparico com rebelde. Não, meu amado, não podemos ter paparico com rebelde de maneira nenhuma. Deus não tratou rebelde com mimos. Deus tratou o rebelde com veemência, com castigo e muitas vezes com morte. Aleluia. Aleluia. Com morte. Diga comigo: com morte. Grave essa palavra. Com morte. Depois vocês vão me dizer algo lá no futuro. Que Deus tenha misericórdia. O Senhor com isso estava protegendo o sacerdote Arão, de maneira que pudesse exercer o seu ministério com toda a desenvoltura. Às vezes Moisés não podia desenvolver o ministério com toda a desenvoltura por causa dessas trivialidades. Tinha que tratar com um, tinha que tratar com outro, com um rebeldezinho que se levantava, com um foco ali. Tem um foco maior, tem o céu de glória para chegar, tem as almas, tem vidas que precisamos ganhar para Jesus. E às vezes não podemos avançar mais. Por quê? Porque um rebeldezinho está aqui, porque um grupinho está aqui, porque Datã, Coré e Abirão está aqui. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Deus não tem o pecador por inocente. Deus não tem o rebelde por inocente. Eu nunca preguei essa mensagem aqui, Deus me levou para pregar hoje sobre isso. E Deus sabe por quê. Como uma advertência. Vão dizer que é dura, vão dizer que tem endereço certo, e tem endereço certo. E tem endereço certo. E tem um alvo certo. E como tem um alvo certo, eu vou dizer: pare, em nome de Jesus. Porque senão as consequências de Datã, Corá e Abirão virão sobre ti. Xarabacandaramanda. Falo pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo que não esteja aqui, vai chegar para você. E quando chegar, retroceda em nome de Jesus. Satanás está repreendido em nome de Jesus. Porque se não retroceder, Deus vai pesar a mão sobre ti.
e todos aqueles que estiverem no entorno serão alcançados também. Falo pelo Espírito Santo de Deus. Mas ainda há tempo de misericórdia, senão a terra se abrirá da mesma forma, não necessariamente fisicamente. O Senhor já deu prenúncios, o Senhor já tocou em algo, o Senhor já fez algo, e se sabe disto, tenta se esconder. Foi casualidade. Não foi casualidade. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. E eu volto e repito pelo Espírito Santo de Deus. E você sabe disso. Foi Deus quem fez. Para um, para outro e para outro mais. E esses sabem quem são. Endereço certo. Cuidado, muito cuidado com a rebeldia. Os homens que confiaram inteiramente em Deus tinham uma característica interessante: da fraqueza tiraram forças. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Deus fortalece, diga: Deus fortalece. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu amparo, o Senhor é o meu ajudador. É o Senhor quem restaura as forças, é o Senhor quem faz crescer a igreja, é o Senhor quem multiplica o seu povo, é o Senhor que dá a prosperidade ao seu povo. Ele vai como um general de guerra, na frente, na batalha, chamando, fazendo crescer, multiplicando o seu povo. A igreja avançando, como uma nação, avançando, prosperando, e vai prosperar muito mais. Debaixo da mão forte e poderosa do Senhor, essa igreja vai crescer, essa igreja vai crescer, essa igreja vai avançar mais ainda. Tem crescido. Vocês não viram ainda o crescimento que Deus vai dar a essa igreja. O que está acontecendo de bom é só o prenúncio daquilo que vai acontecer. Aleluia. Tomemos cuidado com o grave pecado da rebelião, pois o Senhor tomará os rebeldes e os insubordinados, e tomará o seu castiçal, como já tem tomado de alguém, pois ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Diga, levante a mão assim, diga: o Senhor dá graça ao humilde. Diga: Senhor, tem misericórdia, ajuda, Senhor. Aleluia. A palavra diz assim: todo ser esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resiste, ou os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Não sou eu que estou dizendo, Romanos, foi Paulo que disse isso aqui, Romanos 13, do 1 ao 2. Aqueles que resistem a Deus, sobre eles virá condenação. E não posso fazer nada, a igreja não pode fazer nada. Eu não posso pegar o óleo da unção e ungir um rebelde. Meu filho, você está abençoado. Eu não posso abençoar o que Deus amaldiçoou. É forte. Você chega e diz, né? Que é forte. Eu não posso, como sacerdote, abençoar o que Deus amaldiçoou. Eu não posso abençoar o pecado da rebelião. Eu posso abençoar o enfermo, eu posso abençoar o carente, eu posso abençoar o humilde de coração. Fui chamado para isso, mas eu não posso abençoar, eu não vou amaldiçoar, porque já está amaldiçoado. Deus já amaldiçoou. Não foi Moisés quem amaldiçoou os três, não foi Moisés que amaldiçoou os três, foi Deus que amaldiçoou. Quem abriu a terra não foi Moisés, pelo contrário, Moisés: Senhor, tem misericórdia. E é o que eu peço: Senhor, tem misericórdia. Em resumo, Paulo aconselha os cristãos a evitar, olhe só, Paulo aconselha a igreja, os cristãos, a evitar a associação próxima com pessoas que se afirmam ser cristãs, mas que vivem em desobediência flagrante aos princípios da fé. Os princípios da fé diz assim, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí o rebelde diz assim: vamos para ali comigo, sai daí, deixa de cantar, deixa de tocar,
vamos para colar, não vamos para a escola dominical, não, vamos para ali está surgindo um movimento, vamos para lá. Não vá, não deixe que seus filhos também possam ir, não permita, porque o seu filho pode entrar no rolo daquele que entrou, como eu mostrei aqui, sabe, que eu fiz assim, bichinho, bichinho, a terra vai se abrir, pode ser que seu filho esteja no meio, pode ser que a sua filha esteja no meio, chame, aconselhe em Cristo, amorosamente, diga, meu filho, saia de perto, porque o chicote de Deus está estralando já, o chicote de Deus já está estralando, está subindo nas narinas de Deus, que fique gravado para os anais da história, e vocês depois dirão, bem que o pastor Eliezer disse, Deus levantou o pastor Eliezer como profeta naquele dia, se não se arrepender, se não voltar atrás, a terra vai se abrir, e vai tragar gente, e gente vai se machucar, eu não quero que se machuque, eu peço pela misericórdia do Senhor, mas o que eu antevejo não é coisa boa, eu não antevejo dias bons para rebeldes, não antevejo, pelo Espírito Santo de Deus, Deus está me mostrando algo, e eu não quero que aconteça, dependesse de mim, não iria acontecer, mas se arrepender, Deus ainda é o mesmo, Ele é misericordioso, assaz benigno, e pode perdoar, corra, peça perdão, volte atrás na decisão, ainda há tempo, vai dizer que foi do homem, vai dizer que foi da carne, vai dizer, mas os fatos confirmarão a palavra que está sendo dita aqui, os fatos confirmarão, espero que não se desviem, espero que não se vão para o mundo, espero, mas os fatos confirmarão, vocês vão ver, os ministérios de Moisés e de Arão foram marcados por muitas rebeliões, mas o Senhor sempre honrou e protegeu a Moisés e Arão, Deus honra e protege os seus líderes, talvez em algum momento tenha surgido no seu coração algum sentimento de rebelião contra alguma autoridade espiritual constituída por Deus, como ocorreu com Corá, Datã e Abirão. Se isso aconteceu, arrependa-se, peça perdão a Deus e retorne à plena submissão em Cristo. E mais, a igreja santa, imaculada, espiritual, percebe todas as coisas. Você é crente, você é igreja, você percebe, você vai ver e você vai perceber, você está percebendo. Não estou aqui para, sabe, irmãos, trazer uma coisa do homem, mas quem é santo, quem é espiritual, percebe, você está vendo, Satanás tentando agir na vida de alguém, ajuda essa pessoa, ore por ela. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Essa é o Pasto Verde de hoje, esse é o culto de doutrina, e assim vamos até chegar na Canaã prometida. Jesus prometeu que vamos chegar lá, independente de Datã, de Corá e de Abirão, Israel chegou a Canaã prometida, passou o Jordão, cruzou o Jordão, chegou em Jericó, passou, foi mais adiante, as muralhas caíram e o povo adentrou na Canaã prometida, e hoje Israel está lá, e nós vamos chegar. A igreja seguirá triunfante, a igreja seguirá crescendo, a igreja seguirá prosperando, porque Deus é conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, porque eu sou Deus, diz o Senhor dos exércitos. Fique de pé, por favor, e vamos agradecer a Deus. Irmão Fabinho, irmã Suerda, vocês vão concluir aqui louvando, e em seguida estaremos orando, irmão. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E nessa noite o Senhor está nos dando a oportunidade de a gente se santificar. Sem santidade ninguém consegue entrar no céu.
Vamos exaltar o nosso Deus através desse cântico. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Aleluia. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Essa noite você tem a oportunidade de tocar nas vestes de Cristo e se fortalecer no espiritual. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você que tem sentido tocado por essa palavra de hoje, vem aqui à frente e receber uma oração. Você que está necessitando de força para ir adiante. Você que está necessitando de força para caminhar, para chegar mais adiante na presença de Deus. Venha aqui à frente. Enquanto o pastor ministrava ali,
Eu sentia no meu coração e o Espírito Santo falava comigo. Pessoas que chegaram aqui hoje necessitando de força para caminhar. Às vezes está dentro da casa, mas está só roupa. E precisa renovar-se no Senhor. Vem aqui à frente. Não se apresse em sair não, o pastor está ali na porta. A gente às vezes está dentro do arraial e está na beira do rio. E o Senhor está convidando você para chegar a entrar no rio de Deus. Eu não sei quem é que vai fazer essa oração agora. Eu mesmo. Pode permanecer aí no ré, continua no ré. Vem aqui à frente, você que está necessitando de força para caminhar. A gente às vezes está na escola dominical, às vezes está vindo aos cultos, mas está só roupa, está só na rotina e necessitando de força para ir adiante. E se você estiver nessa condição, não tenha vergonha não, saia do seu lugar e venha. Porque a salvação é individual e muitas das vezes nós achamos que somos super crentes e não somos. Antes de eu viajar para Israel, irmãos, mais ou menos 2 meses atrás, irmão Isaías, eu passei um processo tão tremendo que eu passei uma semana em casa, nem força para deixar meus filhos na escola eu tinha. Viori. E a gente às vezes está na igreja achando que é super crente. E quando eu me vi ali sem força, cansado, eu olhei para minha esposa e disse: princesa, eu estou precisando de ajuda. Então você que chegou aqui nessa noite necessitando de força para caminhar. Às vezes vem para o culto, mas em casa não tem força de ler um versículo da palavra de Deus. Às vezes está aqui, mas em casa não tem força de se prostrar de joelho e orar ao Pai. Está só numa vida de rotina. E na vida de rotina, do jeito que o pastor ministrou aqui hoje, a gente entende que o inimigo ele está ao nosso derredor. E ele vai querer tragar aquele que está dentro da videira, né? Estenda suas mãos para cá, você que não veio, e vamos orar por essas pessoas. Se tiver mais alguém, tem alguém no nosso meio, irmãos, que estava servindo a Deus e a sua aliança com Deus está quebrada, e você precisa renovar essa aliança em Cristo, vem aqui à frente. Tem alguém no nosso meio que está na casa de Deus e a sua aliança com Cristo está quebrada, e você precisa voltar ao primeiro amor. Saia do seu lugar e venha se revestir. Irmão, tem uma presença de Deus tão grande aqui, viu? Eu estava ali com o irmão Gustavo e eu disse: Gustavo, eu não sei mais nem me expressar na presença de Deus. É uma presença muito forte. Estenda suas mãos para cá. Pode vir mais aqui à frente, e as irmãs podem entrar mais aqui. Cheguem mais aqui pertinho. Oh, presença de Deus grande. Eu disse ao pastor Eliezer lá quando a gente estava em Israel, eu disse: pastor, a partir deste dia os cultos em Candelária não serão mais o mesmo. Aleluia. Você pode ter 40 anos de evangelho, mas se você não entrar no rio, você nunca vai desfrutar. Estenda suas mãos para cá. O Senhor está te chamando para você entrar na presença dEle. Deus está revigorando até os seus ossos, viu? Senhor, eu quero te agradecer por esse culto tão maravilhoso, Pai. Senhor, Tu conheces o deitar e o levantar de cada um. E Tuas filhas e filhos vieram com sinceridade de coração. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade. Senhor, só o Senhor sabe fazer melhor do que ninguém renovar as forças do cansado. E neste eu vasseribi comanaste avarraciui. Em nome de Jesus, Pai, abraça a alma daqueles que chegaram cansados, daqueles que estavam necessitando de força para voltar àquele chamado primeiro amor, de vir à tua casa não porque é cristão não, mas de vir com alegria e com prazer, mesmo em meio à aflição, mas ele vê no gozo da salvação. E em nome de Jesus Cristo, que nessa noite sejam revigorados pelo poder que há no teu nome, Jesus. Lamando revassubri cantarai. Pai, tudo aquilo que não provém de ti despedaça. Aquilo que estava apartando teus filhos de entrar em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, que vá para bem longe.
Pai, que nesta noite já obrevessuite caranaia saiva furcas furca na lavandora abaixo e remar. Eu quero agradecer pela ação do Teu Espírito a favor da Tua igreja nesta noite. Escolhidos Teus, Pai, separados pelo Senhor, foram perdoados pelo Senhor e revestidos, aleluia, pelo próprio Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela renovação de cada um deles nesta noite. Senhor, leva em paz, sustenta, cobre com Teu sangue, Pai, até o dia do Senhor vir arrebatar a Tua igreja, e que esse gozo de salvação permaneça, que eles falem línguas andando na rua, que eles exaltem o Teu nome em mistério, meu Pai, dentro do carro, que Ele glorifique o Teu nome dentro de casa, sentindo a Tua graça e a presença do Teu santo e glorioso Espírito, e que o primeiro amor nunca falte na vida deles, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Assim eu quero orar te agradecendo, Deus, e a igreja diz amém, Jesus. Glórias a Deus. Amados, pode permanecer aqui mesmo, já vamos impetrar a bênção apostólica, amém? Apenas rápidos avisos. Próximo sábado, como de costume, pela manhã, círculo de oração de jovens e adolescentes, né? E também o círculo de oração infantil, amém? No domingo, amados, Escola Bíblica Dominical, estaremos aqui com a abertura do 4º trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, e à noite, culto com o Departamento de Evangelismos e Missões, inclusive quem vai estar ministrando a palavra do Senhor, nosso pastor Eliezer de Souza. Na terça-feira, amados, estaremos aqui com a Santa Ceia do Senhor, terça-feira próxima, então, culto de Santa Ceia aqui na nossa igreja, amados. E se Adriano puder colocar o banner do congresso, Adriano, queria só que os irmãos memorizassem essas datas, amados. Do dia 26 a 29 de outubro, estaremos aqui todos reunidos no congresso, que é promovido pelos jovens, mas é promovido para o Senhor. Então toda a igreja do Senhor está convidada a participar conosco. Serão 4 dias aqui, amados, buscando a presença do Senhor. Na verdade serão 4 dias, mas, por exemplo, serão 6 momentos de pregação. Nós teremos 6 pregadores aqui, serão 4 bandas que estarão aqui também louvando ao Senhor. Então já ore por esse propósito, amém? Reserve essas datas para estarem juntamente conosco, que nós queremos que o Senhor fará grandes coisas, amém, amados? Nesse congresso, amados, nós temos tido alguns custos, né? Inclusive vem alguns preletores de fora, algumas bandas, e Candelária sempre tem sido uma igreja abençoadora, amém? Alguns irmãos, inclusive empresários, já nos procuraram para se disponibilizar, para ajudar, e se você sentir da parte do Senhor também de ajudar financeiramente nesse trabalho, amém? Nos procure o pastor Eliezer, o nosso irmão Felipe Bruno, irmão Arizinho, são as pessoas que estão aptas, né, a conversar com você, para que você possa também estar investindo na obra do Senhor, amém? Já oramos nesse momento, então eu queria convidar o presbítero Elisandro, ele vai estar impetrando a bênção apostólica, e o pastor está ali à porta para saudá-lo, amém, na saída da nossa igreja. A paz do Senhor, meus irmãos, estenda a sua mão, curve a sua cabeça em reverência à bênção do Senhor. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Se vá em paz para os vossos lares, meus irmãos.